Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo novamente e essa é a nossa quarta videoaula de Java básico, né? A gente começou aí um tempinho atrás, então a gente já viu alguns conceitos bem importantes, fundamentais aí do Java, e agora a gente está se encaminhando aí para a quarta videoaula, onde a gente vai começar a ver agora as estruturas de controle, né? E as estruturas de repetição. Tá? Então a gente vai falar aí do famoso if, do else e dos laços de repetição do for, do while. Tá ok? Bom, então vamos lá. Em toda a linguagem de programação, a gente precisa aí de estruturas de controle, né? Estruturas de repetição, porque a programação nada mais é do que passar instruções para o computador. Então, algumas instruções elas podem ser repetitivas, né? Então, fica inviável a gente ficar digitando, escrevendo determinado processo várias vezes. Se a gente precisar da manutenção, tem que ficar alterando várias vezes. Então, o ideal é que a gente tenha aí uma estrutura que nos ajude a repetir determinados processos automaticamente. E a mesma coisa é a seleção, né? Então, eu tenho que conseguir passar para o computador se ele tem que executar determinada instrução ou não, dependendo de um parâmetro, dependendo do valor de uma variável, por exemplo. Então, para isso a gente utiliza aqui no Java o if, tá? E para repetição a gente vai usar o for ou o while. A gente vai ver para frente como é que faz. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos dizer aqui que eu tenho uma variável do tipo booleano, ok? Boolean. Então, vamos dizer que essa variável chame-se acesso, ok? Muito bem. Essa variável, por padrão, toda variável booleana ela começa com valor falso, tá? Então, por enquanto, ela está valendo falso. Muito bem. Aí eu tenho aqui nosso método início, tá? Eu vou apagar esse código que está aqui. E o nosso rodar está ali embaixo. Vou apagar ele também. Deixa lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou iniciar essa variável aqui, ok? Como verdadeiro. Então eu vou passar assim, acesso, accept, true. Muito bem. E aí, eu vou fazer uma verificação agora, tá? Como que eu faço essa verificação? Eu escrevo if, abre e fecha parênteses, como num método, né? E abre e fecho o corpo desse if, tá? Que são as chaves. Da mesma forma que a gente faz com os métodos, a diferença é que a gente usa um statement, né? Uma palavrinha reservada aí chamada if, que do inglês significa se. Tá? Então a gente vai abrir aqui o corpo do nosso if. E aí funciona assim, pessoal. O meu teste lógico, esse corpo aqui, ó, do nosso if, tudo que vai acontecer aqui dentro, para que o código que esteja aqui dentro ocorra, ele tem que passar num teste lógico. Tá? Um teste lógico ele sempre retorna verdadeiro ou falso, sempre. Tá? Então nunca vai ser nada diferente disso. Por exemplo, se eu escrever aqui dentro de um if um texto, olá, eu vou ter um erro. Olha só. Incompatible types, string cannot be converted to boolean, ou seja, ele espera um boolean aqui dentro, tem que ser algo lógico. Tá? Por exemplo, eu poderia escrever o número 5. Ele vai dar para mim incompatible types, tá? Porque 5 não é booleano. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 5 igual a 5, eu já tenho uma instrução de igualdade. Ou melhor, assim.
eu já tenho uma instrução de igualdade, ok? Então, reparem que este símbolo de igual, ele serve para atribuição, ou seja, eu pego um valor e agrego a uma variável. Se eu fizer isso aqui, é como se eu estivesse pegando 5 e atribuindo a 5, ok? Agora, quando eu quero fazer uma igualdade, ver se um número ou uma variável, um valor, é igual a outro valor, eu uso dois iguais, um seguido do outro, ok? Então, 5 é igual a 5? Sim, 5 é igual a 5. Então, esse teste lógico aqui, ele passa, porque isso aqui é uma verdade, né? E isso retorna um booleano, um true. Então, se eu rodar esse código agora, por exemplo, aqui dentro, eu vou fazer a chamada para o meu método rodar. Tá? Então, rodar. E aqui no rodar, eu vou mostrar alguma coisa. Por exemplo, funcionou. Muito bem. Quando a gente roda isso aqui, a gente vai cair, a gente vai ter um retorno que é o funcionou. Por quê? Porque o nosso ponto de partida foi aqui, nós chamamos o método início, que está aqui, atribuímos verdadeiro à variável acesso, isso aqui por enquanto não está valendo de nada, e aqui nós tivemos um if. Se 5 for igual a 5, eu vou chamar o rodar, ok? Ele chamou o rodar, por isso ele mostrou o funcionou lá para a gente. Agora, o que acontece se 5 não for igual a 5? Né? Aí ele não vai executar o bloco do if, ok, pessoal? Então aqui só pode acontecer duas coisas. Ou ele entra aqui, nesse bloco, tá? No corpo do if, ou ele pula essa etapa e continua aqui embaixo. Tá? O fluxo do algoritmo é esse, né? Vocês lembram. Então ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, depois ele vai vir aqui, de cima para baixo. É claro que respeitando aí os seus escopos. Então, ele não vai vir na sequência classe, o atributo, não. Ele vai vir na sequência dos blocos. Okay? Quando a gente instancia a classe, ele vai criando os seus atributos, a gente vai ver isso mais para frente. E quando ele chama o método, ele vem linha por linha dentro do método. Como o método início foi chamado, então ele vai vir aqui. Então ele atribuiu esse valor na variável e aí chegou aqui no if. Então o if é como se fosse uma bifurcação. Ou ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita. Né? Então, se o resultado do teste lógico for verdade, ele entra aqui e faz o que está aqui dentro. Se não, ele pula e continua o processo aqui embaixo. Como aqui embaixo não tem nada, nada aconteceria se ele não entrasse aqui. Por exemplo, se eu alterar esse 5 por 4, 5 é igual a 4? Já não é mais. Né? Então, o que vai acontecer? Ele não vai entrar, não vai executar o rodar, vai vir para cá e a nossa saída não vai ser nada, como vocês podem ver aqui. Ok? Muito bem. Só que aqui é um teste muito simples, né? Muito trivial. Então, é lógico que 5 não é igual a 4. A gente pode deixar isso mais dinâmico, a gente pode deixar a coisa mais complexa. Então, por exemplo, eu posso fazer algo nesse sentido. Acesso. Ok? Como o acesso já é uma variável booleana, eu não preciso colocar a igualdade. Eu não preciso fazer isso. Porque o valor dela já vai ser true ou já vai ser false. Né? Um dos dois. Então, como o if ele espera um true ou um false, se a própria variável já é um true ou um false, basta colocar ela, ok? Muito bem. Qual que é o valor de acesso? A gente acabou de atribuir true para ele. Então, se true, né, se verdade, se acesso é verdadeiro, e nesse caso é, a gente entra aqui. Vamos ver? Olha lá, funcionou, porque acesso é verdadeiro. Se acesso fosse falso, vou comentar essa linha, deixar só o acesso lá padrão, e vou rodar. Não executou, funcionou. Por quê? Porque por padrão, toda variável booleana começa como false. Então, se acesso for verdadeiro, ele entra. Como o acesso não é verdadeiro, ele não entra. Ok? Então, até aqui, bem tranquilo. O que tem de interessante também aqui na questão do if, tá, pessoal?
eu tenho a questão da negação. Tá? O que é a negação? A negação, em alguns casos, eu posso querer o contrário do teste que eu estou fazendo. Então, por exemplo, tá? Eu vou criar um teste aqui, novamente, 5 igual a 5. Então, só me interessa um resultado onde 5 seja igual a 5. Tá? E isso é uma verdade. Okay? Então, sempre que eu tiver 5 igual a 5, eu vou entrar aqui. Só que agora eu vou fazer uma coisa mais interessante, um processo um pouco mais interessante para ficar claro o conceito. Eu vou declarar uma variável inteira, tá? Int número, e essa variável vai receber o valor 5. Pronto, está mais interessante. Então agora, olha só, em vez de botar 5 igual a 5, eu vou colocar aqui número tem que ser igual a 5. Tá? Como o número não é uma variável booleana, se eu simplesmente deixar número, ó, eu vou ter um erro. Ele vai dar tipos incompatíveis. Ok? Porque aqui eu não sei se é verdadeiro ou falso, eu sei que isso é um número. Então aqui eu preciso colocar a igualdade, ok? Então, se número for igual a 5, nós vamos entrar no rodar. No caso aqui, é verdade. Então, quando eu rodar aqui, ele entra no funcionou. E eu poderia fazer o seguinte. Poderia mudar aqui para 4 e rodar. Agora, número vale 4. Né? 4 é igual a 5? Não. Então, ele não vai mostrar para a gente. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, além da igualdade, tá? O que está me interessando aqui nesse teste? Para eu poder fazer o que está aqui dentro, o que me interessa é que eu tenha um número igual a 5. Tá? Agora, e se fosse o contrário? E se me interessasse simplesmente qualquer número para eu entrar aqui dentro, exceto o número 5, por exemplo? Tá? Então, para mim, qualquer número serve, menos o número 5. Se for o 5, não é para rodar. Se for qualquer outro número, roda. Bom, eu poderia modificar esse sinal de igualdade por um sinal de diferente, que é dessa forma, tá? Exclamação igual. Isso significa que, se o meu número for diferente de 5, eu chamo rodar. Se não, não vai acontecer nada, na verdade, olha só. Número vale 5, 5 é diferente de 5? Não, isso me volta um falso. Sempre a gente tem que entender que aqui é uma afirmação, ok? Ele está afirmando que o número, a variável número, é diferente de 5. Aí existe, tá, o teste que vai me dizer se realmente é ou se não é. Bom, 5 é diferente de 5? Não, 5 é igual a 5. Bom, então se 5 não é diferente de 5, o resultado desse teste aqui é falso. Então é como jogar o falso aqui dentro. Jogando falso aqui dentro, ele não entra, porque ele só entra aqui quando é verdadeiro, ok? Então ele não entra, não vai executar isso aqui também. Olha lá, não executou. Tá certo? Então, bem tranquilo até agora. Uma outra forma de eu fazer isso daqui é utilizando o sinal de negação, como eu falei agora há pouco, tá? A negação, ela é somente esse símbolo aqui, é só o exclamação, ok? Então, em vez de fazer uma igualdade, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar negar exatamente a expressão que eu tenho aqui, ó. Eu posso negar isso aqui. Então, agora presta atenção que a negação costuma ser uma pegadinha, daí, um enigma mental aí para quem está começando, tá, pessoal? Então entenda da seguinte forma, tá? Eu vou tentar exemplificar aqui. Imagine o seguinte, deixa eu fazer fora do código para ficar mais claro. Então imagine o seguinte, imagine que você tem essa expressão 2 mais 2 igual a 4, ok? Isso é uma verdade, ok? Então, se eu fizer algo parecido com isso, olha, deixa eu fazer diferente. Então, isso daqui é uma verdade, ok? Se eu fizer 2
mais 2 igual a 5, tá? Isso é uma falsidade, porque isso aqui não é verdadeiro. Então, sempre o resultado de uma conta, ele tem um resultado lógico, se é verdadeiro ou se é falso. Okay? Então, quando eu uso a negação, eu simplesmente inverto este fator aqui. Okay? Então, por exemplo, vou usar o exemplo de cima. Quando eu faço algo mais ou menos assim, na programação, 2 mais 2 igual a 4. O verdadeiro, okay? Deixa eu botar aqui. O verdadeiro vai passar a ser, tá? Vou colocar aqui, verdade. Verdade vai passar a ser 1,2,3,5,6. Ou seja, qualquer número, exceto, olha só, do 3 pulamos para o 5, exceto o 4, porque o 4 ele é o resultado lógico verdadeiro dessa conta. Só que como eu estou negando o que está aqui na frente, para mim, o que serve como verdade é qualquer coisa que não seja este resultado aqui. Conseguiram entender? Então, a negação é a inversão da verdade. Tudo que é inverso à verdade passa a ser verdade. Ou seja, tudo que é falso nesse caso aqui passa a ser verdade. Ou seja, quando eu nego essa expressão, tá? Quando eu passo a negar que 2 mais 2 é igual a 4, a expressão ela equivale a dizer que 2 mais 2 igual a 5 é uma verdade, que era falsidade, tá vendo? Olha, 2 mais 2 nunca é igual a 5, ok? Mas se eu nego essa expressão de cima, isso aqui passa a ser verdade, tá? Então, olha lá, se, né, 2 mais 2 não for 4, então serve para mim. Então é verdade, então eu entro no meu if. Então aqui é só você ler dessa forma. Não, é só negar. Se 2 mais 2 não é igual a 4, então é verdade. Por exemplo, quando 2 mais 2 é igual a 5, é verdade. Quando 2 mais 2 é igual a 6, é verdade. Agora, quando 2 mais 2 é igual a 4, não é verdade. Como não é verdade se aqui está verdade? Só não vale quando tem esse sinal na frente, ok? Aí, isso daqui inverte. Isso aqui passa a ser falsidade. Ok, pessoal? Então fica simples da gente entender essa questão. Basta você inverter, tá? Se eu coloco que 2 mais 2 not igual a 5, ou seja, not 2 mais 2 igual a 5, o que é verdade para mim? Se 2 mais 2 é igual a 5, se isso aqui for verdade, eu quero o inverso. Mas isso não é verdade, o resultado vai ser falso. Então, ele vai inverter esse resultado para verdadeiro. Funciona dessa forma. Vamos ver na prática? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no código. Aí eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Então, vamos botar aqui. 2 mais 2 igual a 4. Ok? Eu tenho aqui 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 não é igual a 4? É igual a 4. Então, quando eu rodar isso aqui, funcionou. Tá ok? Porque isso aqui é uma verdade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou negar isso daqui. Coloco o sinal de negação e aí eu coloco a minha conta dentro de um parêntese. Ok? Porque eu tenho uma igualdade aqui e se eu não colocar, a gente vai ter um erro. Então, o que eu estou fazendo? Se 2 mais 2 não for igual a 4, ok? Então, é o que serve para mim. Só que aqui eu tenho um problema, porque 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então, isso aqui ó, não está servindo para mim, porque eu quero a negação disso aqui.
Se eu quero a negação disso aqui, e eu não tenho essa negação, porque eu estou dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, então ele não vai entrar. Né? O que serve para ele entrar é qualquer coisa que não seja verdade. E isso daqui é verdade. Então, não serve. Ok? Não serve. Nesse caso, eu coloquei o not, eu inverti. O meu if agora precisa de algo que não é verdade para poder entrar. E isso daqui é uma verdade. Então, ele não entra. Ó, não entrou. Ok? Agora, vamos colocar uma mentira? Vamos colocar uma mentira. Vamos usar até o mesmo exemplo que a gente colocou aqui. Ó. 2 mais 2 igual a 5. Então, 2 mais 2 igual a 5. Então, eu quero not. Ok? Eu estou negando. Olha só, pessoal. Então, agora com essa expressão, que é a mesma expressão que a gente usou aqui, ó, a gente vai ver como a coisa se inverte. Como isso daqui que era falso passa a ser verdade. Né? Então, olha só. Tirando aqui a negação, deixando da forma errada, né? 2 mais 2 é igual a 5? Não, não é igual a 5. Então, o resultado disso é falso, não entra aqui. Concordam? Olha lá, não entrou. Muito bem. Agora, a partir do momento que eu ponho a negação, a coisa muda de figura, porque eu estou dizendo o seguinte: se 2 mais 2 não for igual a 5, ok? Eu quero a negação, eu estou negando. Não é mais se 2 mais 2 é igual a 5, é se 2 mais 2 não for igual a 5. E 2 mais 2 não é igual a 5 realmente. Então, o que ele fez? Ele mudou esse resultado aqui de falso para verdadeiro, porque realmente 2 mais 2 não é igual a 5. Isso é uma verdade, certo? 2 mais 2 não é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 4. Então, ele passou a transformar isso em verdade e agora ele vai executar o rodar. Olha lá. Perfeitamente. Ok, pessoal? Então, eu sei que esse conceito é um pouquinho complicado de entender para quem está começando, mas testem, façam exercícios, testem aí na máquina de vocês com outros exemplos e mais para frente a gente faz mais testes utilizando variáveis para vocês verem o comportamento, tá, disso daqui. A gente já estourou nossos 20 minutos dessa aula, na próxima aula a gente continua. Grande abraço, até lá.